Começando. Boa tarde, graça e paz. Estamos aqui em mais uma tarde que se faz muito alegre, porque nós temos nos encontrado cá entre nós, um papo para mulheres, algo que surgiu no coração de Deus e tem alcançado o coração de inúmeras mulheres. Cremos que o nosso bate-papo tem edificado muitas vidas. Muitas vezes nos sentimos desafiadas a fazer um bate-papo para que muitas possam assistir, ouvir, nos ver, sem que nós possamos ter o domínio disso tudo. Mas o mais importante para nós tem sido divulgar o reino de Deus, falar da grandeza daquilo que o Senhor, o nosso Deus, pode fazer na vida daquele que crê e que se lança nas mãos dele. Então, nessa tarde, eu convido você a abrir o teu coração e deixar que Deus fale com você através do nosso bate-papo. Eu tenho uma convidada muito especial, uma mulher que Deus colocou na minha vida, que tem me abençoado, uma ajudadora de verdade. E como Deus não faz nada pela metade, nos ajudamos mutuamente. Ela me ajuda em casa e com a minha família. E eu procuro corresponder, ajudando, não no braçal, mas no coração, na oração, na parceria. E assim nós temos seguido a nossa caminhada. É com muito prazer que eu recebo aqui Odete Santos, a minha Dete. Dete, Oi. Que prazer ter você aqui. Boa tarde, seja bem-vinda. Obrigada, Dri. Obrigada, Dri. Foi assim, de coração mesmo que eu aceitei estar aqui falando no Cá Entre Nós. Eu fiquei assim meia assustada, né? Falei, mas eu, não tenho o que falar, o que eu vou falar? E aí você falou para mim, tem certezas? E aí eu lembrei das maravilhas que o Senhor já tinha feito na minha vida, E aí eu lembrei, alguns meses atrás, antes de começar o Cá Entre Nós, eu falando com Deus, eu falei, nossa, Senhor, são tantas coisinhas assim que às vezes o Senhor faz na nossa vida, mas não tem como nós estar falando, testemunhando, pois levaria um tempo a mais, na igreja não teria como estar contando, e às vezes é algo que passa, e às vezes as pessoas precisam estar sabendo, ouvindo um pouco mais de Deus, e eu pensei assim, ficou, e aí tá o Cá Entre Nós. O Senhor realiza. Eu lembrei, falei, nossa, eu tinha falado isso com Deus, E aqui estou eu, quero, dar paz para todos os irmãos, que eu acredito que a minha família estão aí me vendo, convidei eles para estarem vendo, porque eles são testemunho da mudança
que houve em minha vida, porque eu fui uma pessoa muito, muito difícil, né? Antes de conhecer Jesus, antes de me entregar para Ele. Então, assim, eu não acreditava que um dia eu estaria falando de Jesus, né? Que eu, assim, tudo que Ele foi me mostrando até agora, em estar, né, perto de você, com você também, né? Foi Deus que colocou, porque foi de muita oração. Mas, assim, eu quero contar um pouquinho de mim antes de Jesus, né? Isso. Quem era Odete? Odete menina, né? Quem era Odete jovem, Odete antes de Jesus? Isso para nós é fundamental sabermos. Eu que já conheço um pouco, eu sei que é uma história bem interessante. Odete, eu acho assim, Odete menina, eu acredito que era uma menina bem birrenta, né? Então, assim, tudo tinha, eu lembro que tudo tinha que ser para mim, sabe, eu lembro que eu dei muito trabalho para minha mãe, mas o que vem mais da minha lembrança é a minha parte jovem, né? Então, a minha mãe sempre me chamava de malcriada. Tinha vezes que eu não falava com a minha mãe, cheguei a ficar até, se eu não me engano, mais ou menos um mês sem falar com a minha mãe dentro da casa dela, porque as coisas, eu queria que fosse do meu jeito, né? Então, eu não aceitava ser chamada atenção. Eu brigava demais com as minhas irmãs, né? Eu lembro que eu fiz uma irmã uma vez até chorar, porque era assim, eu era conhecida como a que fala tudo que tem que falar na cara. Então, ela fala a verdade, doa quem doer. Então, eu não media as minhas palavras, né? E as pessoas, hoje eu percebo isso, mas antes não, que eu fiz as pessoas sofrerem, né? Porque às vezes eu machucava, eu tocava em assuntos. Eu acho que o sinal caiu. Oi. Então, você estava falando que você falava espontaneamente com as pessoas aquilo que te vinha à mente. Sim. E sem se importar o que elas podiam sentir. Sim. E você ficava satisfeita em falar? Ficava, nossa, aquilo era um alívio, eu me sentia um alívio, né? Saía aquele peso e eu ia para casa e em paz, né? Sem me preocupar o que eu tinha deixado para trás, né? Se as pessoas estavam magoadas, sofrendo, chorando, ou às vezes eu deixava as pessoas assim, constrangidas. Não me importava de deixar as pessoas constrangidas. Eu lembro isso que até no meio da minha família, eu brigava com meu irmão, único irmão, né? Brigava muito com ele e eu gostava muito de sair, gostava de passear, gostava de sair, gostava de sair para dançar. Então eu brigava, eu saía. Era uma coisa que a minha mãe assim na época não teve assim muito controle nessa parte, né? E assim a vida foi indo. Eu lembro que logo depois eu me casei, né? E aí eu tive meu primeiro filho com 15 anos, né? E logo com 18 para 19 eu tive meu segundo filho, né? Que são os meus dois mais velhos. E assim, eu fui sofrendo com as consequências das minhas escolhas e assim, de não querer escutar os conselhos da minha mãe. Não, eu sabia o que ele estava fazendo. Eu era muito nova e eu não pensava no que eu poderia estar prejudicando, né, as pessoas ali na frente das minhas atitudes que eu escolhia. E eu lembro que logo depois, né, que eu me casei, eu fui embora, né, de Bauru. Aí eu fiquei morando 10 anos em São José dos Campos. Então ali eu construí minha vida, né? Então ali eu construí, depois de 10 anos, eu quis voltar para Bauru. Eu tinha uma vida confortável lá em São José dos Campos, mas aí eu voltei para Bauru. E mesmo assim, voltando, eu continuava sendo uma pentelha, né? Uma pessoa que criava situação, né? Nossa, eu lembro que o último final de ano, eu passei na casa da minha mãe. Eu lembro que a minha mãe disse assim, que nunca mais ela ia fazer uma festa.
na casa dela com os filhos, porque lá estava a Odete criando uma situação, né? Situação com os irmãos, situação com todo mundo. Então, realmente, naquele tempo, eu não percebia o mal que eu estava fazendo. E aí eu ia para casa magoada, eu não tenho culpa de nada, mas falou, né? Mexeu com a minha boca, né? E assim, ali todo... E hoje, assim, lembrando, né? Às vezes até vergonha. Nossa, eu era assim, né? Eu não acredito que eu era assim. E logo quando eu cheguei em Bauru, então começou as minhas dificuldades, né? E eu lembro que eu cheguei... Você estava em Bauru, foi para São José, ficou 10 anos, voltou para Bauru. E nesse tempo todo era a super autêntica, não se importando com o outro. Você estando bem, estava ótimo. Sim, e nisso eu já estava... Tinha 2 filhos. Até aí tinha 2 filhos. Não, mas aí quando eu voltei, eu já estava com mais 2, né? Entendi. Já estava com mais 2. Então, assim, quando eu fui para São José, o mais velho ficou com a minha mãe, né? Porque eu tive ele solteira, então minha mãe ajudou a cuidar e a minha mãe ficou com ele. E eu fui para São José, voltei. Quando eu voltei, eu estava com mais 2, então eu já tinha 4 filhos, né? Nesse tempo. E ali foi uma dificuldade muito grande, né? Porque em relação à moradia, para mim conseguir morar, porque eu vim ficar na casa da minha mãe no começo. Então foi muito difícil. E eu lembro que eu fui trabalhar no salão de cabeleireiro, né? E ali ele tomava todo o meu tempo. Então eu saía às 10 horas, 10h30, final de semana, às vezes era meia-noite de sábado, de sexta para sábado e de sábado para domingo, horário que eu estava chegando em casa. E eu não via meus filhos, né? Eu não conseguia ver eles nem de sexta para sábado e nem de sábado para domingo. E assim se ficou um tempo, né? Aí logo eu mudei do bairro que a minha mãe morava, fui morar no bairro, né, que é conhecido como Meridota, e eu mudei em frente a uma igreja, né? E eu sempre passava, um dia eu vou nessa igreja. Só que quando eu voltava do meu trabalho, a igreja já estava fechando, o culto já tinha acabado. Falei, mas eu não tenho tempo. Só que chegava no domingo, eu estava cansada. Batia aquela... Era só atravessar a rua, mas eu estava cansada, eu não ia. E ali um domingo, né, uma força maior dentro de mim fez com que eu fosse à igreja. Peguei o meu filho, o Carlinhos, na época já era imperativo, eu lembro, era só atravessar a rua, e ali ele me ajudou, eu estava cansada, nós fomos, né? E ali eu já cheguei lá do né? Falei, uma força maior dentro de mim fez com que eu fosse à igreja. Peguei o meu filho, o Carlinhos, na época já era imperativo, eu lembro, só sei que mensalmente eu estava, e ali ele me ajudou, Deus tocou no nosso coração, e eu me batizei na igreja quadrangular. Fiquei na igreja quadrangular durante 1 ano. Ali dentro. E eu observava, olhava aquilo tudo. Eu estava ali, mas era só o corpo presente. Eu não sentia nada, não sentia o Espírito Santo me tocar. Aí eu falava, gente, mas para mim era como se fosse um teatro, tudo aquilo, né? Eu olhava, falava... Olha, eu não acreditava quando, assim, as irmãs e os irmãos começavam a orar em línguas. Eu não acreditava naquilo. Eu falava, meu Deus, como que eles conseguem fazer isso? Né? Será que eles treinam em casa antes de vir para a igreja? Eu lembro, porque eu falei assim, nossa, eu vou treinar em casa para mim conseguir também enrolar a língua, né? E, nossa, como é isso? E ali eu conheci uma... E ali chorando lá? Então, para mim, assim, mas eu olhava aquilo e eu falava, nossa, mas eu nunca vou fazer isso, né? Se expondo assim, dessa forma, para mim. E para mim aquilo era tudo uma encenação. Para mim era uma encenação, mas eu estava ali, né? Apesar de ter nascido dentro de um berço evangélico, eu parei de ir na igreja muito pequena. E aí eu nunca tinha entrado numa igreja pentecostal, né? E foi ali quando eu cheguei na quadrangular. E dentro, ali na igreja, eu conheci a nossa irmã em Cristo, né? A Sônia, que fazia parte ali também. E só que logo, não demorou muito, eu mudei. Depois, passado 1 ano certinho, eu mudei. E nesse meio tempo, a nossa irmã Sônia não estava mais ali também. E quando eu mudei para um bairro
Redentor. Eu mudei para uma casa bem maior. Nesse meio tempo, né, para me conseguir ir para a igreja, eu já tinha saído do salão de cabeleireiro, eu fui abrir um salão para mim, na minha casa, que eu tinha a parte, né, que era fora da casa, para poder abrir o salão, tudo direitinho, do jeito que eu sempre quis. Só que eu lembro que quando eu cheguei naquela casa, eu não sentia que aquilo fazia parte de mim, por incrível que pareça. Eu tinha aquele... Mas eu estava ali, né, e trabalhando, eu falei, vou montar o meu salão. E eu lembro uma vez que eu fui no Sebrae, porque eu queria muito o meu salão, aí eu percebi que eu precisaria abrir eu tinha que ter um outro trabalho. Falei, não vou conseguir manter o meu salão. E aí eu fui trabalhar numa empresa terceirizada, e eu trabalhava até às 5, eu abria meu salão, era das 6 às 10 da noite, era o horário que eu ficava com o meu salão aberto, né? Mas assim, durou muito pouco tempo, porque uma gota, eu lembro assim que nisso, antes de eu entrar nessa parte, eu lembro que essa irmã nossa Sônia, ela pediu ela estava participando de uma igreja em célula, e ela me ligou e perguntou se poderia estar fazendo reuniões em casa. Eu falei, pode, porque até então, desde quando eu mudei, eu não fui mais para a igreja nenhuma, não tinha igreja de frente de casa, então fui para a igreja, então não ia. E ela começou a fazer essa reunião em casa. Aí ela falou assim para mim, olha, eu vou te levar, você vai para o encontro, né? Mas antes de eu ir para o encontro, chegou um domingo, eu falei assim, vamos na igreja daquela irmã, né? Ela não me convidou para ir, eu falei, vamos, e nós fomos. Aí eu cheguei ali na igreja de célula, e ali fiquei, comecei a ir a todos os domingos, e logo, não demorou muito, teve o encontro. E eu lembro até hoje, ela sempre junto, sempre, porque eu orava para Deus. Mesmo na quadrangular, eu orava e falava, Senhor, mas, né, me ensina, eu não sei nada, eu não estou sentindo nada, coloca as pessoas para me ensinar. Eu quero ficar em volta de pessoas que me ensinam a tua palavra, né? Porque eu quero entender, porque eu era muito fria demais. E nisso, eu lembro que a Sônia passou em casa, me pegou, tinha o Carlinhos, né? Falava, nossa, mas quem que vai ficar com o Carlinhos, né? Ela, não, deixa que o Carlinhos fica comigo. E ainda eu falei, nossa, coitada, né? Mas ela assim, eu quero que você vai lá e você esqueça, nós vamos estar cuidando dos seus filhos aqui, porque o João também, eu lembro, era pequeno ainda, nós vamos estar cuidando dos seus filhos, você vai, esquece, o Carlinhos vai ficar na minha casa comigo. Eu falei, tá bom, né? E fui. Eu lembro que chegando lá onde ia ser o encontro, eu entrei, fui meio assim, né, vendo todo mundo, e mesmo assim ela falou, olha, aqui você se entrega. Aí eu já comecei a falar com Deus, falei, Deus, o Senhor me mostra que eu não estou acreditando em nada disso, né, para mim vai ser um final de semana numa chácara. Eu lembro que ainda falei, ai, que pena, nós não vamos entrar na piscina, né, mas eu fui. E aí a Sônia, eu lembro que ela pegou minha malinha, colocou em cima de um colchão, né? E assim, a cama bonita, colocou lá. Ela falou, olha, você vai ficar aqui. Tá bom, olha, agora eu tenho que ir embora, tchau, tchau, tchau. Foi embora. E ali nós subimos, né, para a primeira ministração da noite. E as irmãs já tinham explicado. E ali tinha senhoras de cadeira de roda. Estava bem cheio no meu primeiro encontro. Quando eu voltei, eu lembro que a minha mala já não estava mais em cima da cama. Ela estava no colchãozinho, no corredor, perto do banheiro. Aquilo eu olhei, né? Eu olhei aquilo, eu falei, não vou poder. Porque logo do lado tinha outro colchão com outra irmã. Aí antes de eu querer chamar alguém para falar, a irmã já começou a brigar, a falar e querendo ir embora. Aí eu fiquei olhando aquilo e falei, ai não vou fazer isso. Aí logo pensei na Sônia, né? Falou, nossa, me trouxe com tanto carinho. Falei, não vou fazer isso. Mas aquilo, o coração tava assim, falei, nossa, mas eu vou dormir no chão, perto do banheiro, né? E ali fiquei e praticamente para depois que eu fui, né, chegou no sábado, foi o melhor lugar que Deus poderia ter me deixado, foi ali naquele cantinho, né? Depois que eu fui ver isso, era sempre, não pegava fila de nada, era sempre a primeira a tomar banho, né, tudo direitinho, arrumadinho, eu levantava cedo, bem cedinho, e eu só sei que ali
eu começava a olhar, não aconteceu nada comigo no sábado à noite, aí chegou no sábado, no sábado à noite não, na sexta à noite, né? Aí chegou no sábado, nada, e ali eu falava, nossa, mas né, não podia pegar celular, não podia fazer nada. Eu aqui ficava, não, mas eu vou me entregar, tô de coração. Aí eu lembro que teve a ministração, né? E numa dessas ministrações foi aonde ali realmente Deus me mostrou, né? Olha, agora eu vou me mostrar para você. E tudo aquilo, olha, só de falar eu me arrepio. Né? E tudo aquilo que eu não acreditava, porque eu volto lá de novo, né? Uma sensação assim que você não consegue sentir toda hora, todo momento. E tudo aquilo que eu era descrente aconteceu ali, né? E eu lembro que eu cantava em línguas, e cantava, e as irmãs já tinham parado de orar, e eu estava cantando, e cantando, e cantando, e acho que se deixasse eu cantava o final de semana inteiro, né? E ali, depois, né, houve uma transformação. Ali foi como se tivesse enterrado a Odete e nascido a outra Odete ali em Cristo, porque Deus se fez presente, né? Eu lembro até que meu marido falava muito para mim, nossa, você é igual ao Santo Tomé, né, Odete? Tem que ver para crer. E eu, né? E só que quando Jesus fez isso comigo ali, eu fui batizada no Espírito Santo no meu encontro, e eu voltei para casa uma outra pessoa. Eu não me reconhecia mais, sabe? Aí eu cheguei ali naquela casa e eu sentia uma mesma sensação que eu não ia ficar ali. Eu não tinha igrejas perto daquela casa, mas eu tinha 2 bares que fechavam a casa dos 2 lados, né? Era um bairro assim muito barulhento ali e eu não sentia, sabe? E eu lembro que no decorrer da semana que eu voltei para casa, e naquela semana eu lembro que eu ficava assim muito amuadinha no cantinho e as pessoas falavam, queriam brigar e eu só chorava. Eu não conseguia mais abrir a boca para xingar ninguém, para brigar com ninguém. E no decorrer daquela semana houve uma goteira num quarto. Eu olhei aquela goteira, falei... E a casa era alugada pela imobiliária, mas eu chamei a dona da casa que morava no mesmo bairro. Falei, olha, o quarto está com uma goteira, acho que teria que trocar a telha. Ela pode deixar que eu mando os pedreiros vir aí. Mas nesse meio tempo eu já estava trabalhando nessa repartição, né? Aí... Então, só para entender, você foi para o encontro, você já não estava mais trabalhando num salão, você estava trabalhando numa repartição pública. Sim, e com o meu salão... Morando numa casa que tinha bar de um lado, bar do outro. Bar do outro, sim, sim. E a casa deu goteira, imobiliária acionada, vamos embora. Isso. Aí aconteceu que no meio daquela semana, ela falou, tudo bem, eu mando os pedreiros aí. Falei, tudo bem. E eu saía cedo para ir trabalhar. Eu lembro que a nossa saudosa irmã Keila, né, que não está entre nós agora, ela ficava com os meus filhos, porque ela morava algumas ruas ali da minha casa, então ela ficava, eu lembro, com o Carlinhos, com o João também, mas mais com o Carlinhos, né? E eu fui trabalhar. E eu trabalhava, eu só sei que uma quarta-feira eu cheguei, os pedreiros estavam em cima da casa, né? E eu lembro que, né, estava tendo célula, né? E eles já estavam mexendo, aí foi na quinta-feira, eu voltei do trabalho de novo, a casa já estava destelhada, toda destelhada, aí ela falou que teria que destelhar a casa toda. Aí quando foi na quinta-feira, ela arrancou todo, eu cheguei do trabalho, estava todo o madeiramento do telhado na calçada da casa. Ela falou, olha, nós vamos ter que trocar o telhado, porque o telhado estava todo com cupim. E assim, ninguém acionou a imobiliária para falar nada, e tudo bem. Eu falei, só que quando eu cheguei na quinta-feira, eu olhei, não tinha condições de ficar dentro da casa, porque na laje, onde ficava as luzes, caía muito pó e pedaço de pedra, a minha casa estava toda cheia de poeira, e ainda fiquei com dó, porque eu cheguei, peguei os meninos no meio daquilo, falei, nossa, não. Aí eu lembro que eu liguei para minha mãe, falei, mãe, vem me buscar, porque não dá para ficar aqui.
E aonde eu tinha o salão, não tinha forro, só tinha o telhado, não tinha forro ainda. E aquilo ficou no relento, tudo aberto. Eu olhei e falei, nossa, vou para casa da minha mãe. Peguei meus filhos, nesse meio tempo eu estava com eles, só com os dois. Peguei os dois, fui para casa da minha mãe. E o que aconteceu? Choveu. Aí na sexta-feira começou a chover. Choveu sexta, choveu sábado. E eu lembro que eu estava saindo, eu falei para a vizinha minha, falei, olha, você olha a minha casa para mim? Ela, não, pode deixar que eu olho. Aí choveu sexta, choveu sábado, choveu domingo, sem parar. Foi chuva que não parava. Chovia muito. E todas as suas coisas casam. Sim, tudo estava na minha casa. Eu peguei um pouco de roupa, porque era um final de semana, né, para os meus filhos. E assim, estava calor aquela semana. Então, foi isso que os pedreiros começaram a tirar o telhado, estava o sol, mas aí começou a chover. E eu lembro que aí a dona da casa ligou muito assustada, querendo levar minhas coisas. Eu falei, não, deixa minhas coisas aí, eu preciso ver o que aconteceu, né? E eu lembro que eu e minha mãe fomos lá, se eu não estou enganada, acho que era numa segunda-feira. Quando eu cheguei lá, estava tudo inundado a casa, tudo, as paredes rachou de cima e embaixo. Eu lembro que levantava o meu colchão, parecia uma cachoeira de água que descia. As roupas todas caídas, né, as coisas borbulhando, né, do salão também, tudo dentro da água. E assim, era uma água suja, era uma água cheia de cupim, né, que estava... Aí o que eu consegui pegar e salvar em relação à roupa, eu lembro que a minha mãe fez vários sacos de roupas, né, e levou para lavar na casa dela, e só sei que eu já estava nessa repartição pública, e aí o salão você tinha, mas ele estava parado. E você eu trabalhava na repartição. Entendi. Eu trabalhava na repartição, mas o salão geralmente eu abria às vezes à noite, quando um cliente procurava, eu abria, né? Ficava com ele ali funcionando até às 10, se tivesse cliente. E eu lembro que eu nessa repartição, morando na casa da minha mãe, eu fui trabalhar num setor que ali tinha um advogado, né? E eu lembro que o advogado falou que ia entrar com uma ação nas pequenas causas, porque eu precisava ser ressarcida logo, né? Aí eu aceitei. E até tá rolando essas coisas todas lá no fórum, Deus me colocou nessa repartição, estava me tratando lá dentro dessa repartição também, né? Eu lembro que eu tinha uma encarregada, e eu chegava, mesmo passando por tudo isso, eu chegava lá cantando uns hinos, sabe? Eu cantava rindo, e eu chegava para bater o cartão, e eu lembro que teve uns dias que ela começou a me olhar sério, ela sabia de tudo que eu estava passando. Aí um dia ela olhou para mim e falou, escuta, como que você pode estar cantando, né, e sorrindo, passando por tudo isso? Aí eu falei, olha, o meu Deus, né, eu confio nele, porque a minha confiança eu já estava colocando toda nele. E aí eu lembro que ela olhou para mim e riu e falou, eu quero conhecer esse Deus também, porque eu tenho tanto problema e eu não consigo rir, não consigo cantar, né? Eu quero conhecer esse Deus. Eu falei, tudo bem, né? Aí eu lembro que eu dei o endereço, na época, olha, se você quiser, todos os domingos eu estou nesse endereço, é só você ir, me liga, né? E ali dentro daquela repartição, eu comecei a ter uns problemas, porque o advogado falou, olha, você precisa fazer uns orçamentos de tudo que você tinha, 3 orçamentos de cada coisa. Eu falei, nossa, mas eu não tenho tempo para isso, né? Estou trabalhando. E só que eu já estava ali dentro, o tempo que eu comecei, aquela semana, já não estava me sentindo mais ali, né? Já era algo que parecia que não era para mim, eu não me pertencia mais àquele lugar. Mas mesmo assim eu fui trabalhando e conversando com o Senhor, falei, Senhor, mas tá difícil para mim aqui, estou tendo muita cobrança, né? E eu lembro que era uma repartição assim que eu gostava de trabalhar. Eu fui aceita por todos ali, né? Era parte da administração, então assim, cada sala era um diretor, né? E era um lugar que ninguém queria trabalhar. Para ter uma ideia, nem meio carregada, ela passava por ali, ela não gostava
de ficar naquele setor. E eu lembro logo quando eu comecei a falar, tinha as funcionárias mais antigas, elas iam para o setor mais suave, vamos se dizer assim, né? Mas o setor da diretoria era muita cobrança, então ninguém queria. E eu comecei a trabalhar naquele setor. Eu lembro que o tempo que eu fiquei ali, eu fiquei sozinha, porque era sempre duas, mas as outras nunca conseguia ficar. Ela sempre pedia desconto e ia embora. Eu lembro que uma vez a encarregada chegou para mim e falou: Odete, você está fazendo alguma coisa com as meninas? Eu falei: não, por quê? Porque elas não ficam, elas vão embora. Eu falei: não sei, né? Ela falou: isso está muito estranho. Eu falei: tudo bem, mas eu não sei, né? Eu falei: ninguém tem o que reclamar de mim aqui. Eu lembro que eu tinha amizade com todas. Em cada sala que eu entrava, e tinha uma em especial que eu lembro, que era uma sala que ninguém gostava de entrar, porque a mulher era muito chata. Eu lembro que a minha encarregada falou horrores, eu fiquei assustada. Ela falou: você vai ver, ela está voltando de férias, você presta atenção, você não abre a boca quando você entrar na sala dela. E ali eu cheguei em casa, eu comecei a orar e visualizava o número dessa sala, e orava, falava: Senhor, Senhor, Senhor. E fui. E aí, na hora que eu estava chegando na sala, eu falei: Senhor, abri a porta, falei: é contigo agora, né? Porque nós tínhamos que entrar, recolher o lixo, tirar o pó, limpar o chão e retirar, e sair. Eu falei: Senhor, é com você agora. E aí eu entrei, eu cumprimentei, pedi licença, perguntei se eu podia mexer, o que eu não podia. Muitas pessoas deixavam mexer na mesa para limpar, outras não, então eu precisava conhecer ela. E eu achei ela assim tão simpática. Eu falei: nossa, não me assustou em nada, né? E foi assim com todas, né? Tinha uma outra sala que só eu entrava nessa sala, ninguém das meninas queria entrar nessa sala, porque a mulher era muito chata, podia ter cheiro de nada, e eu entrava, a gente fazia papo, a gente conversava, e era assim com todas, né? E todo mundo ali me respeitava e gostava de mim. E eu lembro que nessa última semana que eu estava ali, eu lembro que eu precisei faltar. E eu nunca fui de faltar no trabalho. Eu precisei faltar para fazer esses orçamentos. Eu sei que se eu pedisse, ia ser negado para mim. Eu falei: não vou faltar. Naquela semana, aí eu faltei no trabalho. E fui fazer essa pesquisa. Gente, eu falei: meu Deus, o que é isso? Ali eu já estava me sentindo sufocada em fazer aquilo. E eu sentia que Deus falava para mim: não precisa nada disso. Mas eu fazia. Então, o advogado pediu, né? Eu estava fazendo favor. Eu lembro andando, pesquisando o preço disso, aquilo, fazendo levantamento. Aí eu lembro que no outro dia eu fui trabalhar, morando na casa da minha mãe, e fui trabalhar. E eu lembro que era um corredor muito grande que tinha nessa repartição, muito grande. E eu lembro que eu vi minha encarregada com a prancheta na mão. Então, ela estava com a prancheta na mão, podia esperar que alguma coisa ia acontecer, né? E ela vinha, e eu olhei naquele corredor, ela vindo para o meu lado, eu comecei a falar com Deus. Eu falei: Deus, até quando mais o Senhor quer que eu fique aqui? E agora? O que eu faço? O que eu faço? E ela vindo, né? Eu não sabia o que falar, eu só sei que aí ela parou. Eu estava agachada, não lembro o que eu estava fazendo, eu olhei para ela era bem alta, olhei para ela. Ela: Odete, aquela voz séria, né? Você assina aqui para mim a advertência. Eu falei: assinar advertência? Aí eu pensei: nossa, logo eu, né? Sempre trabalhei tudo direitinho, advertência, né? Eu falei: assinar advertência? Você faltou ontem, não avisou, não justificou, então você vai ter que assinar a advertência. E ali eu peguei e falei assim, na hora já veio na minha mente, e eu fui falando. Falei: olha, é o seguinte, Márcia, eu não vou assinar a advertência, porque eu estou indo embora hoje, estou pedindo as contas, eu vou embora hoje às 3 horas da tarde. Às 3 horas da tarde eu vou estar entregando a chave. Ela olhou para minha cara, de repente ela parou de ser aquela mulherona séria, e já voltou a ser minha amiga de novo, né? Porque até então ela já estava indo na igreja, tudo. Ela: Odete, você está ficando louca? Eu falei: por quê? Odete, os seus filhos, você precisa trabalhar, você precisa de dinheiro, você sabe como que a empresa é, né? Aí eu falei: Márcia, às 3 horas da tarde, você vai falar o seguinte, né, para o nosso chefe, não vou citar o nome aqui agora, para o nosso patrão, você vai falar o seguinte para ele, você vai falar para ele que eu pedi as contas,
eu estou indo embora, às 3 horas da tarde, eu estou saindo, indo direto para o banco para receber, que era um dia do nosso pagamento. Ela começou a rir. Ela falou, Odete, a empresa não vai te pagar, né? E a empresa tinha alguns problemas, ela tinha como pagar, mas ficava, não pagava, ficava enrolando para liberar o pagamento. Eu falei, repeti de novo para ela, vi de novo. Eu estou indo às 3 horas, vou entregar a chave, e às 3 horas eu estou descendo no banco para receber. Ela riu, falou, tá bom, você quem sabe. Virou as costas e foi. E ali eu comecei a me dedicar no meu trabalho, né? Eu entrava nas salas, fui falando para as meninas que era meu último trabalho, elas estavam até assustadas. Essa sala, que todo mundo falava que a mulher era muito má, ela falou, nossa, mas para de limpar isso aí, por que você está caprichando tanto? Se é o último dia, seu serviço, né? É sexta-feira. Eu falei, não, não quero deixar nada para ninguém falar nada, né? Eu não posso fazer isso. E ali eu lembro que eu fiz isso. Aí ninguém acreditava que eu ia sair. Não, mas você vai embora, cada sala que eu entrava. E engraçado que foi assim, quando muitas ali que souberam que eu estava indo embora, já me contrataram. Olha, o que você vai fazer? Você quer trabalhar para mim? Você quer ir fazer faxina na minha casa? Eu lembro que eu saí dali, eu tinha praticamente a semana fechada. Mas aí eu lembrei, falei, nossa, mas eu preciso de dias para correr atrás da casa. Mas eu combinei com todas ali, eu falei, meu Deus, eu ia sair, eu fui praticamente pedir as contas, mas eu já tinha esse trabalho. Olha, você me liga a semana que você puder começar a trabalhar, eu quero você, eu quero você, eu quero você. Eu falei, não, tudo bem. Olha a provisão do Senhor, né? Que tremendo. Sim, mas assim, e ali eu estava confiando. E eu estava confiando em algo que eu não via, eu sentia Deus falando comigo e eu ia e estava, e fazia, não pensava 2 vezes, é coisa da minha cabeça, né? Jamais passava isso. E eu lembro que assim, eu falava de Deus para todas da sala. Eu lembro que uma senhora uma vez falou, nossa, eu precisava disso. Há muito tempo eu parei. Então, numa daquelas salas da diretoria ali, eu falava com elas e eu falava de Deus. Eu não sentia medo, né? Eu ia mesmo falando, né? E acho que eu ganhei o coração delas nisso, né? Com a simplicidade que eu tinha ali falando com elas. E eu lembro que na época, quando não parava funcionário ali, a minha encarregada falou, não, eu preciso saber o que está acontecendo aqui nesse setor. Veio ela e uma outra que ficava muito com ela, né? E começou a limpar esse dia, junto no meu setor, falou, você fica então com esse lado de cá, com o lado direito, nós vamos ficar com o lado esquerdo. Eu falei, tudo bem, ela precisa saber. E foi entrando nas salas, coitada, eu fiquei com dó dela nesse dia. Aí ela entrou numa sala, e nessa sala se colocava todos os documentos dos pacientes em caixas, em caixas de cores diferentes. E tinha umas caixas de azul que era reciclável. Tá bom, será? Pri? Oi, eu ouvi. Caixas azuis eram recicladas. As pessoas entravam ali, que ia limpar a sala, pegava essa caixa azul, já sabia que era reciclável, jogava no saco. Mas tinha alguns detalhes de algumas salas que era diferente. Eu já sabia esses detalhes, né? Porque eu chegava, perguntava, e elas foram limpando. Só sei que aí mandaram me chamar, não mandaram nem chamar a encarregada, né? Uma das diretoras da sala mandou urgente me chamar. Ela falou, quem é aquela pessoa que entrou aqui para limpar a sala? Eu falei, a minha encarregada. Ela falou, ela catou todos os exames de paciente, né, fichas de paciente, e jogou no lixo, né? E eu falei assim, nossa, mas colocou no lixo? Ela falou assim, sim, colocou no lixo. Aí eu acionei ela, falei. Aí elas falaram, nossa, mas não deixa outra pessoa entrar aqui, né? E isso foi algo que correu, assim, naquela semana, né? E eu lembro que nessa semana elas começaram até a falar mal de mim. Fiquei muito triste, porque ela já estava indo na igreja, já estava falando de Jesus para ela. E eu peguei elas falando mal de mim. Queria saber o que acontecia, porque aquele amor que o pessoal sentia por mim ali, né? O que ela fala, o que ela faz, né?
E eu lembro, quando eu peguei elas falando mal, veio assim a Odete, né, que já tinha falecido, quis ressuscitar, né? Ai, empurra da escada, tava passando bem, empurra da escada, você vai ficar quieta. Xinga, né? Vai, chama, não interessa que você tá aqui no corredor, e fala mesmo, todo mundo vai te apoiar. E aquilo ali eu engolia seco, eu falei, Senhor, tira isso da minha mente, não vou fazer isso, né? Só que eu fiquei chateada. Eu lembro que eu fui embora para casa, não quis falar mais assim com ela. Falei, não vou falar, não vou ligar. Eu ligava todo sábado, olha, amanhã a gente vai se encontrar, né? Mas eu lembro que naquele dia eu não quis. Aí quando estava dentro da igreja, eu olhei. Quando eu olhei, ela estava com todas a sua família ali. E aí Deus falou comigo, vai lá, abraça ela, fala que você ama ela. Eu falei, ai, Senhor, eu não acredito. Ali eu fiquei ainda, levantei e fui. Aí eu abracei ela, falei, olha, te amo. Tá? Eu sei que o inimigo quer separar nós duas, mas Deus tem grandes coisas na tua vida. E aí ela me abraçou, ela também, me desculpa também, né? Eu acho isso também. E ali fizemos as pazes, ficou tudo bem. Mas aí voltando à última semana que eu estava no meu trabalho, né? Então assim, eu já tinha ela ali, ela era minha encarregada, ela tinha que ser minha encarregada, não tinha aquela amiga, né? E aí eu lembro que eu falei isso para ela, e eu lembro que ela não queria também que eu saísse dali. Aí não demorou muito, ela voltou. Ela falou, olha, só que é o seguinte, o dono quer que você faça uma carta de demissão. Eles estavam assim querendo meio... Falei, como assim uma carta de demissão? Falei, nunca fiz isso. Ela, olha, não sei, se vira, acha uma caneta, um papel, faz uma carta de demissão. E eles deram muito, eu lembro que eles deram muito pouco tempo para mim, menos de 1 hora fazer essa carta e já entregar. Ali eu fiquei, falei, tá bom. Aí veio, eu lembrei do advogado, falei, vou perguntar para ele como faz essa carta de demissão. Eu lembro que eu cheguei lá, pedi licença, entrei, né? Aí eu falei para ele se ele poderia me explicar como que eu fazia uma carta de demissão, porque eu estava indo embora e eles tinham me pedido uma carta de demissão. Ele não acreditou, né? Ele falou, não acredito que pediram isso para você. Eu falei, sim, pediram. Aí ele pegou os meus dados, falou, olha, daqui a pouco você volta aqui, né? Aí eu voltei, li lá a carta, ele fez a minha carta de demissão bonitinha, no envelope, tudo bonitinho, falou, você entrega para eles. Aí eu lembro que não demorou muito, minha encarregada veio, né? Você já fez a carta de demissão? Eu lembro que eu entreguei, falei, top. Ela falou, que é isso? Falei, minha carta de demissão, né? Tudo digitadinha lá, bonitinha. Aí eu lembro que ela falou, fez desse jeito ainda, né? Aí eu peguei só entregar. Eu falei, olha, não esquece, é 3 horas da tarde para me entregar as chaves. As chaves era assim, nós tínhamos todas as chaves das salas, né? Chaves do quarto de material de limpeza. Então, cada um tinha esse molho de chaves. Falei, estou entregando a chave às 3 horas. E eu lembro que todo mundo ali se despedindo de mim, né? E quando deu 3 horas, já estava tudo feito. Todas as salas limpas, todos os banheiros limpinhos. Estava tudo 3 horas da tarde. Aí quando deu 3 horas da tarde, ela não veio. Eu não achava ninguém, eu desci, olhava estacionamento, não vi ninguém. Eu falei, não, mas o Senhor falou para mim sair daqui de dentro às 3 horas da tarde. E aí eu cheguei pro guarda, né? Falei, olha, você faz o favor para mim, entrega para Márcia. Ele falou assim, você tá indo embora? Eu falei, tô indo embora e não volto mais, né? Eu pedi as contas, tô indo embora. Ele se despediu também e foi. E eu lembro que a nossa agência era aqui em cima, na Duque, a agência do banco. Mas alguma coisa no meu coração falou, não, você não vai nessa agência. E olha que estava próximo do meu trabalho ali. Falou, não, você não vai nessa agência, você vai lá no centro. Falei. Para receber o seu pagamento, porque era dia de pagamento. Sim, eu falei que eu estaria no banco. Só que assim, eu lembro que o nosso cartão demorou muito tempo para chegar. Meu cartão não estava nem desbloqueado. Como eu estava fazendo aquilo tudo muito rápido, e eu lembro que na segunda-feira ia ser feriado, e era sexta-feira. Segunda-feira ia ser feriado, então geralmente emenda, essas instituições emenda, né? Voltaria a trabalhar só na terça-feira. Eu falei, não, eu vou no banco lá no centro. Eu senti no meu coração, vai no banco do centro.
Então, eu fui no banco do 100. Aí eu cheguei lá e eu falei assim, vou falar com o gerente, como que eu faço para desbloquear o cartão, para ver se eles já desbloquearam o meu cartão, o que aconteceu. E eu lembro que o gerente olhou lá e falou, olha, não está nada desbloqueado e aí você vai ter que ver com eles mesmo. Sei que eu estava conversando com o gerente ali, eu falei, tudo bem. Falei, eu vou aguardar isso porque eu saí do trabalho às 3. Desci a pé para o centro. Eu estava bem em cima do altos da cidade. Eu falei assim, já estava mais ou menos esperando 4 horas. Eu falei, tudo bem, eu vou pegar uma senha e vou ficar aguardando para ir no caixa. Mas assim, em outras, como se diz assim, outras épocas eu jamais faria isso. Eu falava, gente, eu tô ficando louca, né? Mas eu estava confiando ali no que Deus estava me direcionando. E ali eu peguei essa senha e fiquei ali. Aí eu lembro que chegou quase 4 horas da tarde olhando com aquela senha. Aí chegou um rapaz correndo e rodando a porta, pediu pro guarda, não, peraí, porque o guarda já ia fechando a porta e entrou com tudo. E eu olhei e falei, nossa, eu conheço esse rapaz, da onde esse rapaz eu conheço. Esse rapaz parou bem perto de mim, tentando falar no celular. Aí eu falei, oi, né? Ele falou, eu falei assim, aí ele olhou para mim e falou, você é a Odete? Eu falei, sou a Odete. Aí ele não conseguia usar o telefone dele, ele falou, você pode me emprestar o seu telefone? Aí eu falei assim, você é o filho, né, do que seria o patrão. Ele era o filho do patrão. Ele falou, sou. Eu falei, não, eu empresto meu celular para você. Aí eu sei que ele usou o telefone, telefonou, ele saiu um pouco de perto, falou. Aí ele voltou ali. Eu falei, escuta, por acaso você está aqui para depositar o meu dinheiro? Eu já fui perguntando assim, né? Aí ele olhou para mim. Aí ele, peraí um pouquinho. Aí ele falou, conversou de novo no telefone. Aí ele voltou e falou, então, mas deixa eu falar uma coisa para você. Eu não posso te dar o dinheiro agora aqui, porque eu preciso de um comprovante. Eu falei, não, tudo bem. Ele falou, então você vai ter que esperar eu depositar para me pegar o comprovante para você receber. Eu falei, tudo bem. Eu falei, toma minha senha, porque não ia ter mais ninguém depois dele. Aí eu fui e peguei outra senha. Aliás, ele já estava com a senha, nós trocamos a senha. Eu falei, então vai na minha frente. E ali, para encurtar um pouco essa história, eu lembro que eu fui e cheguei e recebi. Eles pagaram tudo. Eu recebi. Fui para casa, né? Para casa da minha mãe. Eu lembro que eu fui para casa da minha mãe. E eu lembro que passou segunda, feriado. Aí passou terça, a Márcia me ligou, né? Aí ela pegou e falou assim para mim, que era a minha encarregada, ela falou assim para mim, Odete, você recebeu? Eu falei, sim. Eu fui às 3 horas da tarde no banco, como eu disse para você, e recebi. Ela, eu não acredito que você recebeu. Ninguém recebeu até agora. Que lindo! Verdade. Aí, sempre quando acontecia isso, eu lembro que eu reforçava Deus no coração dela, né? Porque ela era uma pessoa assim que não conhecia nem o começo de Gênesis, ela não conhecia como Deus, sabe, fez o mundo, ela não sabia, ela era uma pessoa realmente na fé muito ignorante, sabe, Dri? E ali eu falei para ela mais uma vez, eu falei sobre o meu Deus, e eu lembro que não demorou muito, eu já estava fazendo célula lá na casa dela, né? Mas aí, nisso, eu já tinha saído da empresa, já tinha começado as minhas faxinas, e Deus colocou uma casa, né, para mim morar. Eu lembro que era uma casinha simples, de madeira. Eu lembro que muitos irmãos chegavam ali e falavam, Deus tem algo maior na tua vida, mas Deus falava comigo, não, você vai ficar aqui. E eu lembro que eu fui tratada muito naquela casa, né? Passou-se um tempo, 3 anos eu fiquei naquela casa, acho que foi 3 anos que Deus ainda queria me tratar muito ali, né? E eu lembro que ele disse assim, no último dia que eu fiquei, mais uma vez que Deus fez presente ali, eu levantei, e a minha casa era uma casa de madeira. Só que nesse último dia, eu levantei à noite, aí eu olhei, assim, a minha casa estava nas paredes, eu não sei se aquilo, eu estava enxergando aquilo mesmo, mas ela estava consumida por ratos. Eu via ratos. Ali eu olhei aquilo e falei, Senhor, o que é isso? É isso que eu mereço? Olha isso nessa casa, né? Falei, até quando mais o Senhor quer que eu fique aqui nessa casa?
É isso que eu mereço? E eu lembro, assim, Dri, que eu era desprendida de tudo, sabe? Aonde eu precisava ir, eu estava indo. E, assim, eu era uma discípula fiel em tudo, né? Eu falava, Deus, é isso mesmo? Só sei que eu voltei, fui dormir, no outro dia levantei cedo, fui trabalhar. Chegou lá, peguei um jornal de domingo, aí estava lá em diversos, eu vendo casas em diversos, não era nem onde ficava a casa. E eu encontrei lá uma casa, porque eu já estava procurando com meu pai e eu não achava. Eu queria casa naquele lugar, por causa das escolas dos meus filhos, era perto da igreja, era fácil de eu me locomover. Então queria ali, mas não se achava. Era um absurdo os valores dos aluguéis. Era assim um quartinho com banheiro e é um absurdo, né? E aí Deus foi e eu consegui achar uma casinha ali direto com o dono, né? E eu fui, que é essa casa que eu estou até hoje, que Deus me abençoou. Mas foi assim, tudo muito rápido, né? Então eu já liguei, já marquei, já fui ver, cheguei lá, estava tudo novinho, piso novo, né? 3 quartos, tudo novinho, tudo pintadinho. E ali eu consegui alugar essa casa e saí de lá, mas assim, Deus respondia muito rápido. E eu lembro que numa das células, que eu gostava muito de ir nas células, porque eu tinha muito testemunho para contar nas células. E eu lembro que tinha umas irmãs que falavam, nossa, a gente gosta de vir, que toda semana ela tem uma novidade. Então era assim, quando eu mudei para essa casa de madeira, eu não tinha nada, porque a água levou tudo, né? E eu lembro assim que eu não quis, quando chegou para ser o julgado, o juiz não julgou, porque não era em pequenas causas, teria que ser na justiça comum, eu teria que entrar tudo de novo. Mas ali eu comecei a sentir dó daquela senhora, que era dona da casa. Falei, coitada, o marido estava com ponto de safena, teve infarte, aquela mulher desesperada. Eu falei, eu não quero nada. Não quero indenização, não quero nada porque Deus já me restituiu e eu já estava nessa casinha de madeira. E ali Deus foi providenciando as coisas para mim. Tudo que eu precisava, eu tinha. Né? Então eu chegava na célula, eu estou orando para Deus providenciar um sofá, aparecia o sofá. Eu estou orando para Deus pelo tapete. E as irmãs gostavam disso. Eu lembro que elas falavam, nossa, Deus age na vida dela, mas eu estava assim naquele primeiro amor, me entregando, né, para Jesus de verdade. E assim, não sei se dá tempo, mas eu vou falar rapidinho. Eu lembro que eu queria muito uma máquina de lavar roupa, porque eu trabalhava muito e eu não tinha uma máquina de lavar roupa. E era muito difícil lavar roupa naquela casa de madeira. E aí eu lembro que eu, limpando uma sala, eu lembro que Deus falou assim comigo, pergunta para a senhora, né, mas ali veio o nome dela, o que é aquela máquina encostada lá no fundo? E eu perguntei sobre essa máquina, ela falou, mas aquela máquina é relíquia, né, da minha mãe, eu não posso, né? E eu lembro que eu contei isso numa célula, a célula foi muito importante na minha vida, porque é ali que eu me enchia muito, né? E aí ela voltou de novo, porque toda vez eu falava para Deus, falei, Deus, mas eu posso comprar uma máquina. Eu vou lá nas Casas Bahia, faço um carnê e vou pagando, eu posso, eu estou trabalhando. E Deus falava para mim, não. E um dia eu fui teimosa, fui na porta das Casas Bahia. E ali o rapaz acho que achou que eu era louca, porque eu comecei a falar meio alto, eu vou comprar. Aí vinha que não, eu vou comprar, não. Eu, tá bom, o rapaz chegou, moça, quer alguma coisa? Não, eu não quero nada, eu tô indo embora para casa. E ali ela voltou de novo na sala, falou, Dete, você tá sem máquina? Eu falei, tô sem máquina. Ela falou, olha, você vai, escolhe a loja que você quiser, escolhe a máquina que você quiser, me avisa que eu vou lá e vou tirar uma máquina para você. A dona da máquina relíquia. Isso, que era a casa onde eu trabalhava, que eu fazia faxina nessa casa. Eu falei, tudo bem. Aí eu fui, né, e escolhi a máquina, tudo. Ela falou, olha, só não posso ir no sábado, ver um dia da semana. Eu lembro que eu escolhi a máquina, ela foi lá e falou assim, eu lembro que ela falou, eu vou descontar de você, pouquinho eu desconto de você. Eu lembro que ela descontava R$20 o dia do meu trabalho, eu lembro. E eu não sentia aquilo. E era para pagar em 12 meses. Eu paguei essa máquina só 3 meses, porque aí ela teve que ir embora para São Paulo, para ficar lá, e eu fiquei toda preocupada. Eu falei, nossa, mas e a máquina? Ela falou, eu estou te dando de presente
né, por você ter dedicado, o que você se dedicou, o resto do que você tinha que pagar. Porque eu lembro que ela tirou à vista. Então foram 3 meses. O restante eu recebi ali de praticamente assim, não precisei pagar. Então eu lembro que Deus, né, fazendo, se manifestando na minha vida, né, e foi muito importante para mim, Dri, sabe? Me entregar. Eu tive que me entregar para ver Deus agir na minha vida, né? Porque até então eu não via Deus agindo na minha vida. Eu lembro assim que Deus nunca me deixou desempregada. Então são coisas que eu teria que contar em outros, né? Nos próximos, né, encontros que tiver. Deus nunca me deixou desamparada. Ele sempre esteve ali. E houve esse tempinho também que eu fiquei meio confiando muito nos meus braços. Eu me afastei um pouco de Jesus, mesmo vivendo tudo isso. Eu vivi um tempo, né? Os problemas, eu fui deixando os problemas tomar conta e esqueci de falar com Deus. Esqueci de olhar para o alvo, que era Ele. Né? Eu deixei de lado e foi onde eu me esfriei um pouco. Né? E até esse tempo atrás eu estava orando muito, pedindo para o Senhor para que me enchesse novamente, né? Para me sentir de novo o Espírito Santo agir na minha vida e para me poder falar, né, dele, não temer mais, porque é incrível, quando você tira o olhar seu do alvo, parece que tudo fica, você volta a ficar enfraquecida, você começa a ter medo, né? É como se você estivesse caminhando sozinho. E eu agradeço a Deus por ter você, né? E que você está me ajudando a conquistar isso novamente, a ter isso novamente todos os dias. É maravilhoso, né? Eu vejo Deus na sua vida de uma forma tão intensa, porque você é intensa, né, Dé? Você é intensa, você é agitada. Você fala que Carlinhos é agitado, mas muito puxou da mamãe. Mas você é uma bênção, seu coração é lindo, seu coração é lindo. Então eu vejo que o Senhor, Ele cuidou tão bem de você, quando você ainda não o conhecia, aí Ele se apresentou, você o recebeu, Ele te transformou nas áreas que eram necessárias na sua vida, Ele te fez realmente uma nova pessoa, porém você não perdeu a tua essência, destemida, guerreira, enfrentando a vida e procurando ver todas as coisas da melhor forma, né? E sim, quando a gente desfruta do primeiro amor, é aquela coisa sem medidas, né? Eu estou descobrindo Deus, eu estou apaixonada, e para quem está apaixonado, não há dificuldade, não é impossível. Eu vou lá dar aquele beijo, eu vou lá dar aquele abraço, eu vou atravessar o oceano, mas eu vou chegar lá para estar com a pessoa. É assim o primeiro amor, né? Aquilo que a gente sente pelo Senhor, não é mesmo? É verdade, Dri. E foi algo... pode falar. E foi algo que não tem mais como viver sem Jesus, né? E Deus sempre esteve presente, Ele sempre me falou, olha, agora é aqui. Eu sei que Ele tem muita coisa ainda a fazer na minha vida, mesmo assim com essa parada que eu dei, eu me fraquejei, vamos dizer assim, né? Porque eu percebo que cada vez que você vai passando uma etapa, Deus vai te dando uma etapa um pouquinho mais difícil para você ultrapassar, Ele te dá outra etapa um pouquinho mais difícil, e numa dessas etapas, assim, eu tirei o meu olhar, que nem eu falo de Cristo mesmo, e me deixei levar pela situação, pelas circunstâncias, e quando eu me vi, já estava eu ali fazendo, eu tinha que fazer, né? E só que em um pouco tempo ele já me cutucou de novo, olha, presta atenção, não é assim, né? Então, assim, toda honra, toda glória é para Ele, e tudo que eu sou hoje é Ele, e assim, se alguma vez, né, Ele não deixou de faltar, né, nada para minha família, para os meus filhos, que eu lembro que as pessoas falavam assim, nossa, mas como você consegue? E assim, não era eu, né? A gente tem que prestar muita atenção nisso quando nós estamos com o Senhor. Não somos nós, porque Deus pode tirar, assim, Deus não, eu acredito assim que nós podemos ficar sem a nossa saúde, sem, né, a possibilidade de fazer
fazer algo, né? Que até pouco tempo atrás Deus me cutucou nisso também. Então, assim, para mim, ó, acorda, não é você, né? Não é seus braços, né? Você depende de mim, né? Para mim, aprender a ser dependente do Senhor, né? E uma coisa que eu tenho muita saudade são das células. E assim, e para mim está sendo gratificante agora poder assistir as células, né? Porque foi através do Senhor que Ele falou: olha, eu quero você, né? Eu quero você, né, em um lugar. E eu sabia que nesse meio tempo eu não ia estar tendo mais muito tempo para Jesus. Eu sei que eu sentia que Ele queria me preparar, mas assim, e é muito gratificante isso. Está voltando. Tá aqui falando um pouquinho, tinha muito testemunho para contar, né? Mas fica para os próximos Mulheres, que vai ter nos próximos episódios, né? Mas assim, foi gratificante, e eu falo para as mulheres não temer, vir falar, porque é muito bom. É bom você passar um pouquinho do que Deus fez na tua vida, né? E do que está fazendo, que Ele faz até hoje. Até hoje é que não vai ter tempo para falar. Mas foi muita oração de eu estar aqui, né, junto com você. Foi muita oração. Então, olha aqui, Deus... as mulheres estão participando, ouvindo. A Camila disse assim, no momento que você estava falando sobre encontro, né? Ela disse que o Senhor, Ele viu em você o desejo de mudança, a sinceridade do seu coração e a vontade de lutar pela restauração em todas as áreas da sua vida. Ela disse: Odete, eu te admiro muito, você é uma mulher indesistível. E é verdade, né, Odete? A Angélica está dizendo assim: que linda, quem busca ao Senhor tem grande recompensa. Essa é uma verdade tremenda, né? A Norinha, Thalita, minha sogra, que Deus me deu e deu um filho maravilhoso. Sua cunhada, Regiane Nascimento, está dizendo: Deus te abençoe. Seu marido está dizendo: te amo, amor, está te validando. Então, tem muitas pessoas aqui participando conosco. A pastora Fran está dizendo que Deus é tremendo, que você sempre foi uma mulher guerreira. A Silvia é uma discípula que começou a frequentar a célula, e a maioria das células que ela participou foi através da live. Mas o Senhor tem falado muito para a Silvia. Ela está dizendo assim, que é a providência de Deus. O Senhor é bom demais. É isso mesmo. A Angélica está dizendo: Odete, fez igual o pastor do livro A Quarta Dimensão. Escolhia o presente e Deus providenciava. É bem isso, né? Porque você creu que Deus podia fazer. Você se entregou nas mãos dele e você não tinha outra pessoa para recorrer. Ou Deus fazia, ou nada acontecia. E aí, essa é a parte que Deus fala: agora eu tô com a faca e o queijo na mão, é só cortar, né? O Senhor precisa que a gente creia nele, sem reservas, e não tenha medo daquilo que está no porvir. O mais é com ele. E é lindo ver a provisão do Senhor na sua vida, a vida dos seus filhos, do seu marido. Olha aqui, a Bispa Deise, minha mãe. Ai, está dizendo: eita, Deus lindo, essa é a Odete que o Senhor nos deu. Te amo, minha linda, saudades. Ai, que gostosura, né? É muito bom. E, Odete, visto o tanto que o Senhor já fez na tua vida, e o seu reconhecimento de que se a gente não tiver com ele não faz porque ele não quer, ele não faz porque ele não pode. Quando o nosso coração se fecha, Deus deixa de poder, de ter a liberdade de agir em nós. Então, essa sinceridade, essa humildade do teu coração é muito importante para que o Senhor possa voltar a fazer, né? E quando nós nos arrependemos daquilo que fazemos que não é bom, o Senhor diz: olha, então isso eu vou apagar da história e vamos reescrever
esta página da sua história, né? Então é isso que eu vejo acontecendo na sua vida. Você mesmo achando que não está fazendo nada para o Senhor, você está fazendo muito, porque eu sei que você tem conversado com muitas mulheres, você tem impulsionado seu marido, seus filhos para o ministério, tem sido a mulher sábia que edifica a sua casa, e é isso que o Senhor requer de nós. E eu sei que daqui a pouco vai começar a pipocar filhas espirituais para você, né? Já está, né? já está. Então, eu gostaria de orar com você, juntamente com você, abençoando essas mulheres, para que possam conquistar no Senhor, assim como você conquistou, para que sejam transformadas, assim como você foi. Algumas disseram aqui, impossível imaginar você briguenta, falando sem se importar com o outro, né? Impossível. Mas o Senhor transforma, né, Dé? Mulheres, vocês que estão nos ouvindo, eu creio que o Senhor falou muito ao seu coração e que Deus tem muito para fazer na sua vida, mulher, e através da sua vida, na vida de outras pessoas. Porque Deus agiu na vida da Odete. E hoje, através do testemunho da Odete, Ele está nos alcançando. Então, eu creio que através de nós, outras serão alcançadas. Então, esse é o momento de abrirmos o nosso coração, curvarmos a nossa cabeça, fecharmos os nossos olhos, para pedir que o Senhor se manifeste ainda mais em nós. Vamos orar. Pai, em o nome do Senhor Jesus Cristo, nós aqui estamos diante desse bate-papo tão descontraído, de uma história de vida tão rica em detalhes, em provisão, em manifestação do Senhor, ó Deus. O Senhor nos ensinou que um coração humilde, dependente do Senhor, ó Pai, ele se abriga na vida de uma pessoa vencedora, assim como o Senhor tem feito com a Odete. Pai, que o Senhor venha nos transformar dia a dia, que toda a nossa essência, ao qual não combina com o Senhor, tudo aquilo que está inserido na nossa alma, que não é condizente com as tuas práticas, Senhor, com o teu amor, com a tua essência, transforma em nós, Senhor, transforma em nós. Nós damos a liberdade ao Senhor para agir em nós, nos transformando naquilo que é perfeito aos teus olhos, porque sabemos que o Senhor nos dá o livre-arbítrio para escolhermos aquilo que queremos ser. E hoje, a nossa decisão é ser aquilo que o Senhor planejou, é ser a tua imagem e a tua semelhança sobre a face da terra. No mais, ó Deus querido, queremos aprender a depender do Senhor, queremos aprender a falar com o Senhor e a te ouvir, como conversamos umas com as outras. E ouvimos e entendemos, e aquilo entra no coração, e há em nós uma tomada de decisões. Assim queremos viver com o Senhor, uma intimidade, Senhor, uma comunhão inabalável, onde possamos provar de Ti dia a dia, situação a situação. Sabemos que o Senhor nos concede isso através do Teu Espírito Santo, desde que o nosso espírito esteja conectado a Ti, Senhor, sem dúvida e sem divisão. Então, que assim possamos prosseguir, desfrutando o dia a dia juntamente contigo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, que alegria. Muito bom, Dé, muito bom, foi maravilhoso. A Elô está dizendo aqui, ó, foi maravilhoso ouvir você, Dete. Então, beijo para ele. Podemos fazer outras edições, porque eu sei que tem muita história por aí, né? Mas hoje nós vamos ficar por aqui. Daqui a pouquinho está entrando o pastor Luiz Fernando, uma palavra de bênção para nós, uma oração poderosa. E não se esquecendo que hoje nós temos a nossa célula pela live às 20 horas. Então, beijo, Dete, beijo, Deus abençoe, obrigada. Até a próxima. Mulheres, beijo para vocês, Deus abençoe, até a próxima. Dete, pode se despedir da mulherada. Eu quero mandar um abraço para todas, um beijo, estou morrendo de saudade de todas, e logo, logo nós vamos nos encontrar, né, na casa do Pai. E muito obrigada por elas, com todo carinho, né, ter me mandado uma mensagem.
Amém. Então tá bom. Beijo a todas. Deus abençoe. Graça e paz.